Você já experimentou com certeza um tempo, um momento que depois de muito tempo sem ver uma pessoa amada, você a encontra e você a abraça? Sim ou não? Não é extraordinário isso? Depois de tanto tempo que a gente não vê a pessoa amada, a gente poder se reencontrar e poder se abraçar, não é? E poder matar saudades. Essa música que eu vou cantar agora, ela fala de que nesse mundo é como se nós estivéssemos navegando no mar. E aí a gente passa por dificuldades e tribulações. Mas a música diz assim: que alegria ao desembarcar lá no céu, poder encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor. E eu gostaria que enquanto você estivesse ouvindo essa música, você pudesse estar imaginando essa situação e pudesse sonhar com esse momento e desejar ardentemente que esse momento chegue o mais rápido possível. Cheguei ao meu lar. Se o mar desta vida agitado está, me trazendo medo e dor, ao final da minha luta, a eternidade está. Prossigo até o porto alcançar. Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor, e então respirar do puro ar celeste. Enfim estou na glória, cheguei ao meu lar. Quando a morte escurece o meu coração e sozinho sinto frio, ao final do escuro túnel abre-se um clarão. Ó morte, onde está tua vitória? Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor, e então respirar do puro ar celeste. Enfim estou na glória, cheguei ao meu lar. Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor, poder respirar do puro ar celeste. Enfim estou na glória, cheguei ao meu lar, cheguei
Agora eu vou pedir uma coisa diferente que eu nunca pedi, mas eu vou pedir. Que você dê um abraço na pessoa que esteja perto de você. Calma, eu vou dizer o porquê. Como se você estivesse dando um abraço em Jesus, e como quem está recebendo o abraço, recebesse um abraço como se estivesse recebendo o abraço de Jesus quando a gente desembarcar. Agora é hora de abraçar, eu preciso abraçar alguém, eu vou abraçar você. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que foi receber o abraço de Jesus? Alô? Foi bom? Foi aquele abraço gostoso? Não é aquele abraço convencional que você, bate nas costas. É aquele abraço assim gostoso. Eu pelo menos abracei gostoso o meu irmão ali. Vai ser uma coisa extraordinária a gente poder chegar no céu e a gente poder abraçar o Senhor Jesus, não é verdade? O Senhor Jesus, Ele era um especialista em contar histórias. E eu acredito que eu vou querer ficar perto de Jesus para ouvir muitas histórias. Nós temos uma netinha, o nome dela é Clara. E ela adora ouvir histórias. Adora ouvir histórias. E ela só dorme ouvindo histórias. Aí, quando íamos final de semana lá na casa do nosso filho, a Noeli ficava encarregada de contar as histórias para ela dormir. E um dia eu falei, eu vou também. E aí a Noeli contou história. E aí eu falei, agora deixa eu contar a história. Falei, agora eu vou contar uma história para ela dormir. Aí eu comecei a contar a história de Jesus com os discípulos no barco, e contando e tal. Daqui a pouco eu comecei a fazer assim, bem suave, assim, e as ondas faziam chuá, 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 tipo assim, tentando induzi-la ao sono, né? Aí daqui a pouco eu parei de fazer, com as ondas, o barulho, eu pensei, ela já dormiu. Aí eu falei assim, e depois, vovô? Vai ser uma coisa muito extraordinária a gente poder ouvir as histórias de Jesus. No tempo de Jesus, não havia bancos como nós temos hoje para guardar o dinheiro e os tesouros, os cofres que existem, né? E o que as pessoas faziam para guardar os seus valores, quando era algo representativo, fortunas, tesouros, muito dinheiro? Eles abriam um buraco no chão, envolviam aquele tesouro e escondiam ali aquele tesouro, para que, se viesse algum ladrão, pudesse revistar toda a casa, tudo, não iriam encontrar, ou houvesse alguma invasão de algum povo inimigo, aí eles também não levariam aquele tesouro. E o que acontecia? Muitas vezes, em muitos casos, aquele tesouro, ele ficava ali, e as pessoas que enterraram morriam.
E elas não falavam para ninguém. E aquele tesouro ficava como que perdido, escondido ali. E aí, quando alguém arrendava a terra ou comprava a terra e ia trabalhar na terra, muitas vezes encontrava um tesouro oculto, escondido. E tudo se mudava. Isso era alguma coisa conhecida no tempo de Jesus. E aí Jesus conta uma parábola, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus 13, 44 a 46. Na verdade, são duas parábolas que Jesus conta. Duas parábolas, Mateus 13, 44 a 46. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mateus 13, 44 a 46, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Estão conseguindo enxergar agora a ideia? Né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E o texto diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que você acha da atitude desse homem que encontra um tesouro, vai e vende tudo para comprar o tesouro? O que você acha da atitude desse homem, dessa pessoa? Você faria isso? Em 1982, mais ou menos ali pelo mês de março, quando começavam as aulas no seminário de teologia, eu fui à sala do diretor da faculdade, pastor Joel Sarli na época, e eu fui falar com ele algo que não era comum os alunos de quarto ano fazerem. Eu fui falar: pastor Joel, eu vim dizer aqui que o senhor não precisa se preocupar em arranjar um chamado para mim no final do curso, porque eu tenho outros planos. Ele arregalou o olho assim, porque normalmente os quarto-anistas de teologia, o que eles mais querem é um chamado, né? Terminado o curso, um lugar para trabalhar. E eu estava justamente falando o contrário. Disse, ó, não precisa se preocupar comigo. Ele falou: mas por quê? Eu falei: olha, eu tenho um sonho, que é de ir para os Estados Unidos. E eu já tenho alguns amigos lá, e eles estão preparando tudo, e a ideia é, quando a gente sair daqui, acho que vou eu e mais um ou dois amigos, e aí a gente vai passar um tempinho lá, que eu quero aprender a língua, quero estudar um pouco mais, quem sabe fazer um mestrado. E ele olhou e falou: mas você está seguro disso? Eu disse: estou seguro, sim. Então não precisa se preocupar em relação a isso. E aí os dias foram se passando. Quando chegou mais ou menos no mês de julho, eu comecei a ponderar sobre essa minha decisão. Por quê? Porque em setembro do ano anterior, eu havia começado a namorar. E o namoro começou a ficar bom, ficar bom, ficar bom. Eu comecei a gostar da menina, cada dia mais, comecei a admirar a menina. E aí em julho, mais ou menos, eu fiquei pensando assim: pois é, eu tenho sonho de ir para os Estados Unidos, mas apareceu essa menina no meu caminho. Se eu for para lá, será que eu não vou perder essa menina? Agosto,
setembro, outubro, eu preciso tomar uma decisão. Meu sonho de ir para os Estados Unidos. Mas eu não posso perder essa menina. Tomei uma decisão. Vou casar com ela. Em dezembro, ficamos noivos. Em 28 de junho, nós nos casamos. Estamos casados há 40 anos. Eu tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, mas quando eu encontrei algo que era mais precioso, que valia mais a pena, eu troquei o meu sonho por um tesouro. E Jesus, ele conta essa parábola. E a gente vai ler de novo a parábola. Mateus 13, 44 a 46 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Como é que nós podemos entender essas parábolas? Quero trazer pelo menos 2 aplicações hoje de manhã. A primeira tem a ver com Jesus. Esse homem que é mencionado aqui, que encontrou, que achou um tesouro escondido, é o Senhor Jesus. E ele encontrou esse tesouro e disse assim: nossa, que coisa preciosa! Eu quero isso para mim. Como é que eu faço para adquirir esse tesouro? Ele diz: olha, você vai ter que pagar um preço muito alto. Não, mas me diga que eu quero saber. Você quer saber mesmo qual o preço que você tem que pagar por esse tesouro? Claro, algo muito valioso, muito precioso, eu quero saber. Você vai ter que trocar a sua glória por esse tesouro. Vai ter que trocar o seu poder por esse tesouro. Você vai ter que deixar de ser Deus por causa desse tesouro. Você vai ter que abandonar o céu por causa desse tesouro. Você vai ter que deixar a companhia dos anjos, a atmosfera de amor, por causa desse tesouro. E aí Jesus começou a pensar no tesouro, no preço que ele tinha que pagar, pensar no tesouro, no preço que ele tinha que pagar, pensar no tesouro e no preço que ele tinha que pagar. E ele tomou uma decisão. Eu vou pagar o preço, porque esse tesouro vale a pena. E aí, a Bíblia, em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte
Tem um trecho de Desejado de Todas as Nações, página 82, que diz assim: jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. E aí ele continua dizendo assim: ele que enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. O que ela está dizendo aqui? Enquanto a gente não estiver lá, a gente não vai conseguir compreender o que foi que ele abriu mão por causa desse tesouro. E no sábado que vem, a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente o que significou esse preço que Jesus teve que pagar por causa do seu tesouro. Mas enquanto a gente não estiver lá, a gente não vai compreender completamente. E aí a gente fica pensando assim: que preço altíssimo é esse por um tesouro? E aí a gente pergunta assim: que tesouro é esse? Que tesouro é esse para ter que se pagar um preço tão alto, de deixar de ser Deus, deixar a sua glória, deixar o seu poder, deixar a atmosfera do céu, abrir mão de tudo, da eternidade, por causa de um tesouro? Que tesouro é esse? Bom, e aí a gente vai para a Bíblia, Malaquias 3, verso 17, e aqui a gente encontra não só uma pista, mas uma declaração que diz assim, Malaquias 3,17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa ao seu filho que serve. Aqui Malaquias está falando do povo de Deus. Diz: eles serão para mim particular tesouro. Quem é o povo de Deus? Quem compõe o povo de Deus? Alô? Nós? Quem é que compõe o povo de Deus? Quem? Quem? Eu. Agora pare para prestar atenção nisso que eu vou falar. Sabe quem é o tesouro de Deus? Por quem ele pagou um preço incalculável. Sabe quem é o tesouro de Deus? Sabe quem é? Quem é? Você. Você é o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. E o inimigo de Deus tem trabalhado para tentar diminuir o nosso valor. Muitas esposas olham para o marido e dizem assim: você é um traste, você não vale nada. Tem pais que, olhem só, tem pais que digam para o filho, falam assim: você não sabe fazer nada direito, menino. E aí fala um monte de coisa. E o inimigo vai usando essas coisas para fazer com que a gente pense menos do que nós somos, do que nós valemos. E hoje de manhã, Deus me mandou aqui para dizer para você: você é o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. E eu quero que você diga assim, você fale o seu nome, né? Eu vou dizer assim: Josué, você é o tesouro de Deus. Eu vou falar assim. E você vai dizer o seu nome, tá bom? Diga agora, vai lá. Josué, você é o tesouro. Isso impactou a sua vida ou não? Alô? Agora diga de novo, assim, com convicção de que você é o tesouro de Deus. Diga para você mesmo. Você é o tesouro de Deus, meu irmão. Você é o tesouro de Deus, minha irmã. Deus pagou um preço infinito para poder comprar você. E se Ele pagou um preço infinito, Ele vai cuidar de você, das suas decisões, dos seus caminhos, da sua vida. Você é o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. Mas às vezes a gente não acredita muito nisso, não é verdade?
Às vezes a gente não acredita. Deus gosta do outro, mas de mim não. O outro é o tesouro, mas eu não. Às vezes nós somos assim. E eu me lembro, quando meus filhos eram pequenos, que havia um seriado chamado Chaves. Quantos já assistiram Chaves alguma vez? Bom, algumas vezes. E eu assistia com os meus filhos aquele seriado. E era, assim, a gente dava muita risada, tanta bobice, né? Que tinha, assim, uma coisa incrível. Mas o mais tonto que eu achava lá era eu achava mais tonto o Kiko. Né? Ele, nossa, vivia apanhando e não sei o quê. Bom, e eu me lembro que quando às vezes apanhava, acontecia alguma coisa, ele ia lá para a porta da casa dele, ele botava a mão e chorava, fazia... Lembram disso? E aí saía a mãe dele, a dona Florinda, com Bob na cabeça, lembro? Com um avental, e vinha assim, e ela dizia para ela assim, tesouro, meu tesouro, o que fizeram com você? E eu olhava assim e falei, como que esse menino tonto pode ser chamado tesouro? Sabe quem é esse menino tonto? Quando eu olho para mim mesmo e falo assim, como é que Deus pode se interessar por um menino tonto como esse? Como? Como é que Deus pode gastar tempo com a gente? Como? Como é que Deus pode se interessar naquilo que a gente fala com Ele em oração? Como? Como é que Deus nos acompanha o tempo todo, vendo o que a gente faz, acompanha? Como? Sabe por quê? Você é o tesouro de Deus. Eu sou o tesouro de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. E sabe, meus irmãos, essa certeza deveria encher o nosso coração de tanta confiança, de tanta certeza, de tanta segurança, de que nós temos um Deus que pagou um preço altíssimo, porque nós somos o tesouro dele. Agora tem a segunda aplicação. Nós já sabemos de que nós somos o tesouro de Deus, certo? A segunda é, quem é o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? Nossa carreira? Nossa família? Nosso trabalho? Nossos sonhos? Quem é o nosso tesouro ou o que é o nosso tesouro? E é fácil a gente saber o que é o nosso tesouro ou quem é o nosso tesouro. Basta você parar para pensar o que é que ocupa mais o seu pensamento. No que é que você se preocupa mais? No que é que você gasta as suas maiores e melhores energias? No que é que você gasta o seu dinheiro? Você vai saber o que é seu tesouro. É aquilo que você põe a maior atenção que você tem. Esse é o seu tesouro. E em Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E em Mateus 10, 37 a 39, olha o que Jesus diz. Quem ama o seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E ele diz assim, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Pergunto para você, Jesus diz assim, se você amar mais o seu filho do que a mim, ou o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, você não é digno de mim. Eu pergunto para você e não precisa me responder, você é digno do Senhor?
Você ama mais a Deus do que você ama o seu filho, sua filha, sua neta, seu neto, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe? O que você acha desse reclamo de Jesus para nós? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as suas forças. O que você acha disso? Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aí diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Onde está o seu tesouro? Onde está? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 12, nós encontramos Deus chamando Abraão. Abraão, larga tudo o que você tem, porque eu tenho um tesouro para te dar. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí, no final do verso 4, diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abriu mão de tudo para alcançar a promessa. Em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E diz assim: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés abre mão do trono do Egito para encontrar um tesouro da terra prometida. Em Salmo 84, verso 10, Davi diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. Melhor é um dia na sua presença do que em qualquer resort da terra. Para pensar um pouquinho nisso, né? Qualquer cruzeiro que você possa fazer, estar um dia na sua presença, na casa do Senhor, vale mais do que essas coisas. Pensa nisso. E aí nós chegamos a Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 7 a 10. Diz assim, olha que coisa incrível. Pensava que estas coisas eram valiosas. Que coisas ele está se referindo? Ao fato da sua educação, da sua cultura, da sua riqueza, da sua experiência, que ele abre mão. Ele diz assim: por causa dessas coisas, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Não é lindo uma coisa dessa? Tudo aquilo que eu achava que era importante se tornou insignificante para mim
quando eu conheci ao Senhor Jesus Cristo. E é por causa dele que eu deixei de lado todas estas coisas. Porque eu quero poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Qual é o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, que é o nosso exemplo como ser humano, a gente encontra um padrão extraordinário, uma medida, uma régua extraordinária que a gente pode medir as nossas próprias ações. Se a gente fosse perguntar assim para Jesus, Jesus, qual é a sua maior alegria? Ou se nós poderíamos perguntar aqui, né, para vocês, qual é a sua maior alegria? Quem sabe alguém ia dizer assim, pastor, a minha maior alegria é quando eu me sento à mesa, diante do meu prato preferido, essa é a minha maior alegria. Outro poderia dizer assim, pastor, a minha maior alegria é quando eu estou com as malas arrumadas para eu poder viajar. Pastor, a minha maior alegria é quando eu coloco um calção, um tênis, uma camiseta e saio para fazer um esporte, para jogar tênis, jogar futebol, basquete, pedalar. Essa é a minha maior alegria. Minha maior alegria tem minha natureza. Qual é a sua maior alegria? O que é que mexe com você? O que é que você larga tudo que estiver fazendo para fazer aquilo? Qual é a sua maior alegria? E a gente vai perguntar agora para Jesus. Diz assim, Jesus, pode por favor nos falar qual é era a sua maior alegria? Sabe o que ele vai responder? A minha maior alegria é estar na presença de Deus e em comunhão com Ele. Você acha que estou inventando isso? Ciência do Bom Viver, página 52, diz assim, as horas de maior felicidade para Jesus eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo a meditar nos quietos vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Ciência do Bom Viver, página 52. A maior alegria de Jesus era estar com o Pai. E às vezes, ele ficava tão empolgado que ele começava a falar com o Pai ao anoitecer e ele passava a noite inteirinha falando com o Pai, se relacionando com o Pai, e no outro dia ele saía para trabalhar. E saía feliz. Já não aconteceu alguma vez assim, de você encontrar um amigo querido, uma amiga que faz tempo que você não conversava, e você falar, quando você vê 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, já não aconteceu isso com você? Isso era Jesus. A maior alegria de Jesus era estar na presença de Deus. Por isso que em 3 anos e meio, Jesus revolucionou o mundo. Porque Deus passava para ele os planos que Deus tinha para ele. Isso aí é um tema de um outro sermão. Quem é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Em 2015, nós nos mudamos de São Paulo para Campinas. E nós fomos morar num lugar bem bonito. Nós morávamos no 13º andar. Ou 17º? 13º, eu acho. Para os brasileiros, 13º é uma coisa boa, né? E da onde a gente estava, dava para enxergar o campo da Ponte Preta. Era um dos times lá de Campinas.
Moisés Lucarelli, o nome do estádio. E dava para a gente ali da nossa varanda, enxergar metade do campo. A gente não conseguia chegar o gol dessa metade, mas a metade do campo e a metade da arquibancada também a gente conseguia enxergar. Nos mudamos e acho que na próxima quarta-feira a gente começou a perceber um movimento. Um movimento. Ia ter jogo da Ponte Preta. O jogo ia ser tipo 9 horas, 7 horas da noite já começava o movimento. Pô, o jogo vai ser 9, 7 horas já começa o movimento. Aí o tempo vai passando, 1 hora antes o movimento começava a ser maior, e a gente ouvia, né, a torcida vindo, cantando pelo meio da rua, com bandeiras e bumbo, um monte de coisa. E eu comecei a querer prestar atenção nesse negócio, né? Olhava e via. Aí eles já entravam no estádio, e sem ter jogo, sem nada, eles estavam cantando e pulando. Falei, nossa, mas que coisa interessante. E aí, o jogo começava. Era uma coisa incrível quando saiu um gol da Ponte Preta. Às vezes eu estava lá dentro, né, a maioria das vezes, fazendo alguma coisa. Quando tinha o gol, a gente ouvia aquele uau, aquele negócio tão incrível, que eu saía para ver lá na varanda, o gol e o povo pulando, e gente que nunca se viu se abraçando, se beijando. Era um negócio louco, é uma felicidade sem fim. E aí quando a Ponte ganhava o jogo, eles saíam e ficavam buzinando uma meia hora. Pem, 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 pem. Uma coisa incrível, incrível. Aí eu fiquei pensando assim, isso aí isso é uma religião, isso aí é um culto, isso é uma adoração. O estádio é um templo. E eles vão lá para adorar o Deus Futebol. No passado tinha o Deus Baal, não é? Hoje tem o Deus Futebol, tênis Baal, basquete Baal, né? Beisebol Baal. Aí eu fiquei pensando na adoração deles. Fiquei pensando, culto começava às 9, eles chegavam às 8 e pouco lá, e ficavam cantando. E vocês precisam de perceber qual era o conteúdo, o teor do que eles cantavam, porque o mascote do time da Ponte Preta é a macaca, né? Macaca. Cada time tem um mascote. E eles cantavam assim: macaca querida, você é o amor da minha vida. Cantavam e pulando, e com uma alegria incrível. Falei, mas o que é isso? Aí durante a semana, eles ficavam comentando o sermão. Até o próximo sermão. Você viu o juiz, o gol e tal, não sei o quê. Incrível o evangelismo que eles faziam. Querendo convencer o outro para vir para o seu time. Ponte Preta! Beijavam aqui. E tinha gente até que brigava por causa da sua religião. E eu fiquei pensando assim na fidelidade deles, onde eles davam o seu dízimo e a sua oferta regularmente. Todo jogo estava lá o dízimo e a oferta deles, todo jogo. Se o jogo era com um time maior, mais importante, a oferta e o dízimo eram maiores. Se o jogo era com um timinho mais, a oferta era menor. Tinha gente que deixava de almoçar para poder ter o dinheiro do dízimo ou da oferta. E eu fiquei pensando assim, que religião é essa? Que Deus é esse? E aí eu vou confessar uma coisa para vocês.
com inveja do tipo de adoração deles. Não é louco? Não tinha que ser o contrário. Não tinha que ser o contrário. Nós adoramos a um Deus vivo, um Deus que se interessa por nós, um Deus que quando a gente perde o emprego, a gente diz assim: Senhor, perdi o emprego, e diz: não se preocupe, eu vou sustentar você. Quando você está num conflito, numa luta, você vai a Deus, e Deus te consola, e Deus te conforta. Mas o Deus futebol não faz nada por eles, absolutamente nada. Não sabe o nome deles, não sabe onde eles moram, não tem interesse na vida deles. Mas eles adoram esse Deus com toda a força da alma deles, com todo o coração. Parece que eles são uma lição para nós, não é verdade? Eu fico pensando, Deus vem aqui e diz assim para você: filho, você é o meu tesouro. Filha, você é o meu tesouro. Você vale a vida de Deus. A gente não faz nada. A gente nem diz amém, a gente nem levanta para bater palma. A gente não sai buzinando quando a gente sai da igreja e alguém diz assim: ô seu louco, por que você está buzinando? Estou buzinando porque eu sou o tesouro de Deus, porque Ele me comprou por um preço infinito. Qual é o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? E eu fico imaginando que Deus fica esperando a nossa resposta. Resposta de um amor tão grande para uma entrega tão grande. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que eu achei muito interessante sobre isso, que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco mais essa parábola. E depois a gente vai terminar o culto. A pérola de grande preço. A pérola de grande preço. Eu olhei para o cartaz onde li Field Joias Finas. Depois olhei para o pedaço de papel na minha mão. Segurei o mais alto e entrei. A porta fechou-se quando entrei. Era uma loja pequena e não estava ninguém atrás do balcão. Bom dia, disse eu. Um velho surgiu por trás da cortina que estava mais ao fundo. Ele usava óculos magníficos. Posso ajudá-lo? O senhor é o Sr. Field? Sim. Eu queria comprar pérolas. Uma pessoa em um leilão me disse que se eu quisesse adquirir pérolas, deveria falar com o senhor. Eu tenho uma pérola. Uma pérola? Eu pensei que o senhor tivesse várias. Eu acho que vai achar esta impressionante. Ele tira uma pequena caixa de vidro de trás do balcão e a coloca cuidadosamente em minha frente. Eu não podia acreditar no que via. Era do tamanho de uma bola de golfe, mas era uma pérola. Tinha uma textura perfeita, sem o mínimo risco em toda a circunferência, ofuscante, mais deslumbrante que qualquer coisa que eu já tinha visto. Deveria estar num museu. É maravilhosa. Eu nunca imaginava que tal pérola pudesse existir. Gostaria de tê-la? Eu não posso adquiri-la. Eu sou um pequeno negociante ocasional. Eu gostaria que fosse sua, mas custará tudo o que tem. Tudo? Tudo o que tem. Minha mente se apaixonou por todas as pérolas que vi durante a minha vida. Eu trazia comigo várias dessas pérolas. No entanto, eu não conseguia parar de admirar esta maravilha, tremendo tesouro diante de mim. Tudo bem. Eu aceito. Eu tenho de tê-la custe o que custar. Eu peguei na minha pasta.
Eu tenho estas pérolas. Durante várias semanas eu viajei e comprei algumas pequenas maravilhas que encontrei. Sim, são bonitas. Que mais o senhor tem? Eu também tenho algumas economias na minha conta corrente e no meu fundo de pensão. Veja. Sim. Eu faço-lhe um cheque de todo o dinheiro que disponho no banco. Também tenho alguns valores num cofre no banco e posso lhe dar a chave. Vasculhei meus bolsos e coloquei tudo no balcão. O que é isto? Apenas dinheiro para o almoço. Eu guardo isso também. Tudo o que tiver. Sério? Está bem. O velho olhou para o balcão e apontou para um porta-chaves. O que é isto? As chaves do meu carro. Eu fico com elas também. Meu carro? Está bem. Fique com ele também. Deixe-me tirar a chave de casa do porta-chaves. Você tem uma casa? Sim, mas... Certo. A casa também. Só porque vale mesmo a pena. E eu poderia habituar-me a viver na casa do campo. Você tem uma casa de campo? Tá bem. Já percebi. Também pode ficar com a casa de campo. Pegue as chaves. É tudo que tem? É tudo. Eu te pertenço, amigo. O velho tomou uma pausa e olhou-me nos olhos. Em seguida, estendeu-me a mão. Tome. Peguei na pérola e admirei o meu novo tesouro. Obrigado. Muito obrigado. Eu não posso acreditar na fortuna que tenho. Que achado! Eu virei-me para ir embora. Um instante, jovem. O que é agora? Eu te disse que lhe tinha dado tudo o que possuía. Você não compreende. O velho ergueu a mão. Nós dois sabemos o valor de uma pérola. Mas eu também desejo que possua estas coisas. O seu bilhete de identidade, o seu passaporte, o seu fundo de pensão, o seu cofre, as chaves do seu carro e das suas casas e as pérolas que me trouxe. Bom, na realidade agora tudo é meu. Mas eu desejo que as utilize e que tire proveito delas. Não pode estar falando sério. Estou. Use-as, desfrute-as. Mas lembre-se quem é o proprietário. E mais outra coisa. De vez em quando, talvez eu lhe envie algumas pessoas que necessitem pedir o seu carro emprestado para ir a algum lugar, ou uma casa para ficar algum tempo, ou algum dinheiro em tempos difíceis. Você pode usar estas coisas e usufruir dos bens. Mas de tempos em tempos, eu quero que os partilhe. Eu não sei o que dizer. Como posso lhe agradecer? O velho sorriu. Fique atento às minhas instruções. Eu manterei contato. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Para você ter uma pérola ou um tesouro, você precisa pagar um preço. Jesus pagou um preço para ter você e a mim. Preço infinito. Mas qual o preço que nós temos que pagar para ter a Jesus, a pérola preciosa? Qual é? Enquanto a gente não entregar tudo, nós não vamos ser capazes de experimentar tudo. Enquanto a gente não estiver disposto a conhecer Jesus através da sua palavra e gastar tempo com Ele, Ele nunca vai se tornar o nosso tesouro. Porque você precisa conhecer a Jesus para que Ele seja o seu tesouro, a sua pérola. E nessa manhã eu gostaria de convidar você para nós cantarmos juntos uma música do Arautos, Eu Quero Amá-lo Mais. E essa música, na verdade, ela deve representar a nossa oração, o nosso desejo, a nossa gratidão por termos sido comprados como tesouros por tão alto preço, mas também a nossa disposição
de nos entregar ao Senhor, entregar tudo o que temos e tudo o que nós somos, para poder adquirir essa pérola maravilhosa chamada Jesus Cristo. Nós vamos cantar então juntos, Eu Quero Amá-lo Mais, vai aparecer a letra, e à medida que você for sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, vá se levantando e vamos cantando juntos esta música, Eu Quero Amá-lo Mais. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Cante. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. As horas vão passando, cante. O tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Neste mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus, que ele dirá então: este é um servo fiel. Será que ele vai dizer? Cante. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais. O quê? Meu viver, coração, quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Senhor nosso Deus, nós acabamos de cantar
pedindo que o Senhor nos ajude a amá-lo mais. Nós reconhecemos que nós não somos capazes, Senhor. Nosso amor é tão egoísta, tão interesseiro. Mas nós queremos implorar, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a descobrir esse tesouro. Que nós possamos buscar, encontrar esse tesouro na palavra de Deus. Cavar fundo, gastar tempo, energia, esforço, para que a gente possa encontrar essa pérola que é Jesus. E permita, Pai, que quando encontrarmos o Senhor Jesus, que Ele seja o principal na nossa vida, que Ele seja o primeiro da nossa vida, que Ele receba as nossas melhores atenções, as nossas melhores energias, que Ele receba tudo que temos e tudo que somos, e dessa maneira o Senhor nos prepare para desfrutarmos também tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Dirija-nos e guia-nos com o Seu poder, e que nós tenhamos uma experiência extraordinária como pessoas e como igreja. E que ao invés de termos inveja da adoração de outros deuses, as pessoas possam ter inveja da nossa adoração. Dá-nos esse amor, dá-nos essa graça. Entregamos tudo nas Tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.